Nome. Alana Mostáquio. Idade. 33. Naturalidade. Jardim Alegre, Paraná. Residência. Lisboa. Bem-vinda ao Enxoval, Alana. Muito obrigada. Que bom ter-te aqui. É um prazer. Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdamos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal. Desde as receitas que herdaram, àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. A que é que cheirava a tua cidade de Jardim Alegre no Paraná, no interior do Brasil? O que é que cheirava? A que cheiros é que te recordas dessa altura? Ai, eu não vivi muito lá, porque eu vivi até meus 3 anos de idade. Mas, assim, é engraçado que aquilo que me recorda bastante é o cheiro de... Já entrou em uma venda, um armazém, assim, cheio de coisas, cacarecos, assim, tipo assim... Sim, velharias. Velharias. Compra fiambre, mas também compra, por exemplo... uma coisa pra barbear, fazer barba, um produto de limpeza, uma lexívia, tem de tudo um pouco. Acho que isso cheira ainda um bocado disso. E terra. Porque, meu Deus, e com tênis branco pra Jardim Alegre, perca total. Eu juro, até se chama... falam que Jardim Alegre é a cidade do pé vermelho. Tem uma terra muito, muito, muito vermelha, assim. Acho que é isso que me faz lembrar, porque há muita dessas vendas ainda, desses armazéns, há muita terra, uma cidade bastante rural e uma cidade muito pequena também. E tu cresceres num meio rural, como é que isso te moldou? Que experiências é que tu não terias tido se tivesses crescido num meio cosmopolita, numa cidade grande? Olha, acho que eu nem me vejo crescendo numa cidade grande. Assim, pra já é uma sorte eu estar todos esses anos em Lisboa, que não foi fácil. A forma que hoje, quem eu sou hoje na cozinha, a maneira assim, desde criança, crescendo em volta por exemplo, do fato de matar um porco, por exemplo, ver tudo isso, a galinha, saber de onde vem, sabe, não é nada surpresa isso, não é surpresa, não é espantoso. E acho que ser um bocado... Também não ter medo. Acho que eu sou uma pessoa um bocado corajosa, assim, no sentido de... E forte, eu acho, também. Porque, não sei, fui habituada muito a brincar, a correr, a estar livre, a me safar, fazer coisas que não era... Por exemplo, ir para rio escondido, mas... coisas assim, sabe? Ser livre, na verdade. Acho que é isso. Acho que isso reflete muito quem eu sou hoje. E o que é que tu te lembras de comer nessa altura? Tudo. Assim, nossa, minha família é muito comida à volta do milho. Eu adoro, assim, muita coisa, assim, Que tipo de pratos é que se faziam aí? Pamonha. O que é pamonha? Quase parece um tamales. Basicamente é feito, é uma massa de milho ralado, que vai temperada com açúcar, banha de porco, um pouquinho de sal, depois... Coloca-se dentro da palha, faz um copinho, coloca-se dentro da palha, pode-se colocar um queijo de Minas fresco, fecha, amarra e coze. Uau. Basicamente, assim, era o dia do milho, né? A gente buscava o milho bem cedo, os homens iam buscar o milho, colhiam o milho, depois estávamos lá, ralava, tratava do milho, aí fazia já o almoço, que matava uma galinha caipira. Fazia-se galinha ao molho, depois servia com mingau de milho. Como é que é o mingau do milho? Para quem nos está a ouvir e a ver e não sabe. Mingau de milho, bom, na minha casa, na minha família, se faz com também tudo banha de porco. Lá em casa tudo é banha de porco. Banha de porco, depois faz um refogado com um pouco de alho, cebola, depois coloca lá o milho, bate tudo aquilo, coloca-se cozer. E vai cozendo, mexendo como se fosse uma polenta. Depois finaliza com o nosso cheiro verde, que é o cebolinha e salsa. E tu lembras-te da primeira vez que cozinhaste alguma coisa? Sim. O que é que foi? Um desastre. Foi, então? Na época foi que a minha avó já estava ausente, que a minha tia na época morava em Recife. E ela teve um cancro e minha avó foi pra lá cuidar dela. E no caso, assim, minha mãe trabalhava e eu tive que
né, ali tentar de fazer alguma coisa. Chegava meu pai e meu avô que trabalhavam fora, tinha que ter algo assim, eu me senti nesse papel. Só que eu sendo teimosa e achando que sabia de tudo, fui tentar fazer um arroz, fiz o arroz assim, coloquei banha de porco, o arroz, o alho, e depois deixei lá, baixei o fogo, fui tomar um banho. Então, não correu bem. Eu esqueci da água, que era o principal, e achava que não era preciso água. Aconteceu tudo isso e depois eu fiz uma chamada para minha avó, e minha avó começou e me explicou tudo como se fazia, depois já passava de uns dias o feijão, e aí eu comecei a ficar muito entusiasmada com isso e comecei a cozinhar em casa, apesar do meu avô ser muito crítico. Mas, assim, e ele cozinhava também? Ou era só um provador? Só um provador, e ainda me trazia coisas para cozinhar e achava que eu tava no nível da minha avó já, e às vezes isso me frustrava. Que coisas é que ele te trazia? Ai, tipo carne, costela, ai, faz uma costela com mandioca. Eu, meu Deus, aprendi a fazer arroz ontem. E que idade que tinhas tu nessa altura? Nessa altura eu tinha acho que uns 13 anos, talvez, um pouco mais jovem. Não, minto, eu tinha já quase 14, sim, já tinha uns 14, 15 anos, porque eu lembro que ia ter uma festa de 15 anos, depois já não teve, porque eu não queria e pronto. E se fosse a tua festa de 15 anos hoje, o que é que cozinharias? Hoje, na minha festa, acho que, não sei, eu acho que fazia o dia do milho. Eu gosto muito do dia do milho, assim, acho que é uma das coisas. O milho é uma coisa que me emociona muito, assim. Ai, que lindo. É um dia bem, bem, bem legal. Eu sinto muita falta. Tu já tinhas tentação de cozinhar coisas que não eram esperadas nessa altura? De brincar com ingredientes que não eram tão usuais? Já. E o que é que tu fazias? Umas omeletes meio maluca. E até quando eu era mais, assim, criança, no sentido... Eu cozinhava para os amiguinhos, assim, fazia miojo, inventava miojo de tudo. Miojo aqui É tipo noodles, não é? Instantâneo, sim. Sim. E o que é que tu fazias com os noodles? Depende, fazia tipo com... Juro que até os adultos começavam a comer, porque aquilo virava uma panelada de miojo. Com sardinha, com atum, fazia um molho branco, fazia com azeitona. Era sei lá, começava a inventar. Quando tu dizes que a tua paixão pela cozinha meio que te apanhou assim de repente, não é? Que foi a cozinha que te apaixonou, isso é uma coisa que é um momento específico ou que vai crescendo e há um momento em que tu percebes que essa paixão sempre esteve lá? Não, na verdade, assim, o meu sonho sempre foi ser veterinária. Ok. Eu sempre queria ser veterinária, eu andava a cavalo. Desde meus 3 aninhos eu andava a cavalo, tenho uma paixão louca por cavalo. E eu queria ser veterinária e depois, devido a condições financeiras, porque é um curso muito caro e tal, minha família já foi super realista, ou você passa numa federal, coisa que eu não era uma ótima aluna. Ok. Até era, mas depois eu fiquei, não sei, passou uma fase na minha vida que eu deixei de ser um bocado assim na escola e comecei a ser um bocado mais bagunceira. E depois eu comecei a minha avó, ela já era cozinheira profissional, minha avó era uma cozinheira profissional. E eu, assim, minha avó sempre falava, olha, faz nutrição, porque a melhor amiga dela era nutricionista, minha avó era cozinheira, mas era cozinheira de tipo indústria, né? Sim, Trabalhava sim. em cozinhas que serviam 500, 600 Cantinas, refeições, né? sim. E minha avó admirava muito essa amiga dela e faz nutrição. E aí ela me levou uma revista e, nutrição é uma coisa que que a amiga dela tinha dado, nutrição é uma coisa que tá na moda agora. Eu comecei a ver aquilo, engraçado. Tá bom, vou fazer nutrição, por que não? Conheci a Annelise e eu já tava com a ideia de fazer cozinha. Eu falei, olha, tanto é que nessa altura do campeonato, na escola, tinha parte que a gente tinha que cozinhar para fazer a tabela nutricional. E eu adorava aquela aula. Adorava e já levava sempre algumas coisas pra gente comer pros colegas. Sempre gostei de cozinhar pras pessoas, assim, no sentido, fazia bem, gostava daquilo. Só que eu nunca me imaginava trabalhar fim de semana num restaurante, coisa assim. Eu não quero essa área.
E aí eu comecei a me interessar um pouco mais e todo mundo falava, olha, eu acho que você tá no curso errado. Você tem jeito pra cozinha. Eu falei, eu não me vejo cozinhando em... E daí até teres uma primeira experiência profissional em cozinha, quanto tempo, o que é que aconteceu? Foi em Portugal, aí eu vim para Portugal. E o que é que te fez vir para cá? Eu acho que os produtos aqui é muito interessante, assim, é um país, primeira língua, que é fácil, que era mais fácil. Depois já tinha uma pessoa que viveu aqui, que também já era muito mais fácil. Tinhas alguém, conhecias alguém aqui, exato, não é? E para eu sair de Cerquilho e longe da minha família, coisa que foi para mim foi o mais difícil, foi sair longe, foi sair de perto da minha família. E quando eu estudei o produto peixe de mar, que era assim, coisa que eu não conhecia zero, basicamente. Vives no interior, não é? Peixe de rio muito, claro. que eu ia pescar com meu pai e com meu avô muitas vezes, eu adorava pescar. E no caso, aí eu vi o porco, vi tudo isso e fiquei super entusiasmada. Então, uma linha pronta, vamos para Portugal. Ok. Só que chegando aqui não foi assim tão fácil, porque eu não tinha tanta experiência na cozinha. Não tinha experiência na cozinha, na verdade. E eu acabei por, assim, trabalhar de empregada de mesa, em gelateria. Eu era um desastre nas mesas, mas sempre me metia na cozinha de alguma forma. Posso fazer uma sobremesa? Tímida, como é que foi? Imagina uma pessoa tímida que não... que tem dificuldade em expor-se. Como é que era esse interagir com as mesas? Eu era tímida, mas ao mesmo tempo eu era muito assim, sabe? Dava umas assim, por exemplo, me pediram a carta de vinhos e era meu segundo dia. Eu levei, sabe, me indicar um vinho? Eu falei, olha, desculpa, eu não sei, mas eu vou chamar um colega. Mas como assim, trabalhas aqui e não sabe indicar um vinho? Eu falei, olha, primeiro tem carta e aqui não é preciso decorar. Primeiro já existe um menu pra isso. Claro. Não sou obrigada a decorar nada. Sim, ou seja, apesar de seres tímida, davas umas respostas. Exato, não é? comecei a responder. Hoje eu não faria isso, pelo amor de Deus, mas assim, na hora eu não sabia reagir, então eu falei, meu Deus, isso não é pra mim, ia pra casa chorando. Eu falei, não gosto de trabalhar de empregada de mesa, não consigo. E no caso, eu sempre comecei a me enfiar devagarzinho assim na cozinha, ficava, na época eu fazia horário repartido e à tarde tava lá o pessoal da cozinha ainda, eu ia lá, ajudava na sobremesa, fazia coisa e tal. Eu fazia muita sobremesa no início. Então, quando essas primeiras experiências foram a fazer pastelaria? Foi. E quando é que tiveste assim uma primeira experiência de cozinha em que tu sentisses que se calhar era o caminho, era trabalhar em cozinha? Então, depois eu tava numa pizzaria, atendente de balcão, fazia sobremesa, já começou a melhorar a coisa. E aí eu arranjei a Nelise me arranjou um extra. Falou, olha, tá precisando de alguém para fazer a sobremesa do jantar. E aí isso era na fábrica do Brás de Prata, à noite. Ou seja, eu trabalhava de manhã, das 10 da manhã até as 11 da noite. Saía às 11 da noite, trabalhava até as 4 da manhã. Uau. Do dia seguinte a fazer bolo. Mas a minha vontade era tanta de querer logo... Cara, é minha oportunidade, eu não posso deixar de ter essa oportunidade. E eu fiquei nessa loucura durante 2 meses, assim, quase, que eu me lembre. Não sei como eu aguentei, mas era tão bom quando eu chegava lá ter esse contato com a cozinha direto que nem via passar. E também estava bem mais jovem. Eu consegui essa vaga de trabalho e depois fui logo para a cozinha. E aí foi meu primeiro contato. Estávamos em que ano, mais ou menos, nessa altura? 2015. 2015. Então eu comecei a ter o contato com a cozinha, eu já, de verdade, antes disso eu sempre treinava muito em casa, comprava peixe, entrei sabendo limpar pelo menos um peixe pequeno. Eu queria. Que aprendias como? Em vídeos no YouTube? Livro, eu gosto muito de livro, sim. E depois tive esse contato primeiro com a cozinha, o chefe foi de férias e não voltou mais. E aí tive a primeira oportunidade de fazer um menu, era uma coisa mais simples, mas que eu tenho muito orgulho, assim, do meu primeiro menu. Já tinha umas coisas meio engraçadas, tipo, já fazia polvo com coulis de pimentos e uma farofa de castanha. Já começava a inventar umas coisinhas ali e foi o meu primeiro menu. E o que é que te motivou depois a estudar para o Basque Culinary Center? Então, depois eu saí da fábrica e fui para um outro restaurante que era uma cozinha O que é que isso quer dizer?
Ai, era uma cozinha de guerra, basicamente, assim. Muito trabalho, muito serviço? Não. Também, mas era uma cozinha muito sem condições, assim. Mas eu precisava do dinheiro porque eu queria estudar. Ok. E assim, na época, a gente não tava como hoje, que tem muita oportunidade na cozinha. Que assim, na época as pessoas escolhiam muito quem queriam trabalhar. E os lugares mais, assim, pagava-se pouco, na mesma. Eu não tinha muita chance ali, porque eu não tinha muita experiência. Havia muito mais pessoas a quererem trabalhar em cozinha do que hoje em dia, exato, não tinha tanta oportunidade assim, tanta chance. E aí eu acabei indo trabalhando nesse restaurante para juntar um dinheiro e depois fui para a Basque, guardei uma grana, fui para a Basque, porque a Basque, assim... Na verdade foi assim, um amigo meu de Málaga, e ele me falou sobre... Eu já estava querendo estudar e estava vendo escola aqui em Portugal. Só que quando ele me falou da Basque, eu já falei... Para quem não sabe, é uma escola especializada em gastronomia que fica em San Sebastián, no País Basco, não é? Sim, e tem cursos assim... intenso, mas ao mesmo tempo moderno. Tu foste fazer um curso intensivo de aperfeiçoamento de técnicas de cozinha? Foi um mês, basicamente. Ok. Foi um mês. É muito intensivo. Só que é muito intensivo. Eles estão, assim, sempre... trazem chefe do mundo todo. Os maiores chefes vão lá, às vezes, dar um master. E também estão sempre a trazer novidade, acompanhar a tendência, uma escola sustentável. E aí, quando eu conheci a Basque, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá. E fui. E esse ano passado também, acabei de fazer um curso de vanguarda. Aí eu tive mais tempo lá, tive 2 meses. O que é que foram as grandes aprendizagens desse mês no Basque? Olha, minha primeira vez eu descobri, assim, acho que a Basque foi uma coisa que me deu muita segurança. Me trouxe mais confiança. E também outras coisas, assim, você entra, pra quem tá naquele mundo e consegue absorver e quer mesmo, eu basicamente em um mês saí outra pessoa. Mas o que é que mudou em ti? Primeiro eu não tinha tanta essa confiança por não ter passado por grandes cozinhas. E isso pra mim era importante. Então teve um dia assim que eu tava muito triste, assim, e fui pra escola. E meu professor percebeu, porque eu era uma aluna muito dedicada. E meu professor percebeu e falou, Alana, depois que acabar a aula, eu quero falar contigo. E ele veio e falou, como é que tá se passar? Que eu tô te vendo muito pra baixo hoje, não tá interagindo. E aí eu fui e comecei a chorar. Eu falei, ai, professor, desculpa, mas é que eu tô com a pressão de abrir um projeto. E eu acho que eu vim com uma coisa assim, achando que esse curso ia me dar tanta estrutura... E eu não tô me sentindo bem, eu acho que eu não sou capaz de abrir esse projeto agora. Que era o VDB Bistronomia, não é? Que era o VDB. Eu acho que os donos estão botando muita expectativa. A mãe, principalmente, me botava muita pressão. E assim, eu fiquei muito pra baixo e achava que não era capaz, que tinha que falar não. Mas ele já tava a contar com isso, que fazia basicamente... faltava 3 meses, 4 máximo pra abrir o curso, o VDB. Sim. Pronto, aí passou, ele conversou comigo. Se acha que não é capaz, também não tem que ter essa pressão. Todo mundo tem o direito de dar de voltar atrás, tá tudo bem. E depois acabou o curso, passado para 20 dias, isso logo foi aí com 1 a 2 semanas de curso, acabou o curso. E ele me veio com muito bons elogios. E pronto, e só coisas boas. E isso me trouxe mais confiança. E realmente teve uma prova final. Eu e meu colega tem provas. No caso, eu e meu colega vencemos a prova. Uau, parabéns. Obrigada. Foi muito fixe, foi muita dedicação. Foi também essa reafirmação do teu potencial enquanto cozinheira. Sim, porque por mais que a gente tá lá na escola, também tem muita dedicação de fora. Assim, eu fechava a biblioteca. Lá tem livros de cozinha... É o sonho. E comia bastante, sempre estava com os amigos a falar disso. Então, assim, não era só a escola. Se você tá num ambiente... São Sebastião respira gastronomia, é uma coisa assim incrível, São Sebastião. Então, a gente sempre estava muito unido. Eu também estava muito naquela quero aproveitar o máximo que eu tô aqui. Tinha master de manhã, master à tarde, tudo que
podia aproveitar, eu tava. Para beber também dessa cultura gastronómica, não é? E aproveitar que eu tinha pouco tempo, no caso 1 mês passa e a gente nem percebe. E foi muito intenso, e eu voltei de lá realmente. Quando eu voltei, foi até engraçado. Qual é que foi a grande herança do Basque? Eu acho que a Basque, ela não tem limite, assim. E eu acho que... E sempre busca inovação, sempre... Eu acho que é isso, não ter medo de arriscar, sabe? Não, tudo é possível, basicamente. Tudo é possível. Se não dá de um jeito, vai dar de outra forma. Estavas a dizer, quando voltaste foi engraçado? Foi engraçado, porque aí a mãe do Clément falou assim, olha, faz lá um jantar em casa que eu quero ver como você tá. Sem pressão. É tipo assim, vamos lá ver aquela coisa assim, vou abrir o restaurante, quero só ver como é que tá seu nível aí, já que vamos ver se a Basque valeu a pena. Fiz um jantar. Daqui a pouco eu vejo a senhora em lágrimas. E eu, o que foi? Ai, meu Deus, você tá outra pessoa? Assim, ela me disse que foi de emoção com a comida, mas eu acredito que foi de alívio, juro. Claro. Mas assim... E tu sentias que estavas outra pessoa? Sentia, era nítido. E em que áreas da tua vida é que isso se manifestava mais? Eu acho que eu gosto muito... por mais que não... Eu gosto de pressão. Funciono muito bem com pressão. Ok. E como eu tinha essa pressão, essa responsabilidade, isso começava a ser uma coisa assim que me dava força, não sei de onde. E de verdade, eu dormia com um caderno do lado da cama, acordava, tinha uma ideia. Eu voltei muito explodindo das ideias, não é? Ideias, a fervilhar coisas, assim, tudo aquilo que eu tinha absorvido em 1 mês e queria botar aquilo tudo para fora. E conseguiste ao longo do teu percurso no VDB deitar isso tudo para fora e também trazer para fora a tua identidade enquanto cozinheira que se estava ali a descobrir? Sim. Nesse momento eu descobri um caminho que eu já fazia a fermentação em 2000. Quando eu comecei mesmo, meu primeiro livro de fermentação, que foi do Sandor, acho que foi em meados de 2017. E eu já fazia algumas coisas em casa e era até engraçado, porque a Annelise falava assim, não vou comer isso, você vai matar a gente. Eu falei, calma. E foi aí que comecei mas na verdade a fermentação é uma coisa que já tá comigo de família, porque meu pai, o broto de bambu, fazia uns licores de jabuticaba. Meu pai sempre foi essa coisa, sabe? Trazia mato pra dentro de casa e transformava naquilo e fazia as coisas, faz melaço de cana até hoje. Então, assim, já tava basicamente essa coisa, né? E salsicha, coisas assim, que também é um fermentado, coalhada. Cresci comendo coalhada tia Cida, que é muito famosa, que é a irmã da minha avó. Começaste por fazer fermentados em casa, não é? E isso começou a fazer parte também da tua identidade enquanto cozinheira? Sim, e eu comecei a interessar naquilo e também com o propósito mais de comer saudável, comer bem. Ter mais probióticos. Exato. Os probióticos, claro, mas também demasiado já é uma coisa que não faz bem, né? No caso, por exemplo, no VDB, todos os pratos, basicamente, na época até hoje, na minha cozinha, tinham alguma coisa fermentada. Só que eu equilibrava pasteurizando. Ok. Porque senão chegava no meio da refeição, a pessoa já estava fazendo uma digestão. Ou às vezes não caía bem, tinha que ir à casa de banho, por exemplo. Okay. Então tudo isso conta muito também. Mas esse trabalho de aprender onde é que está também o limite da fermentação, não conseguiste aprendê-lo todo no Basque, não é? Foi um caminho que tu foste também desenvolvendo de experimentação, de erro, não é? Fala-me um bocadinho sobre esse processo. Foi, na Basque eu também fiz um curso de algumas horas de fermentação. E fermentação, assim, vai aprendendo, mas também... Hoje eu tenho muito livro de fermentação. E é isso, é estudo, aprendendo, errando. Às vezes, por exemplo, faz um fermentado agora e prova. E, tá bom, mas vou deixar mais um pouco. Pode ser que prove amanhã, melhorou ou piorou. Então, assim... Mas pior em termos de sabor? Sabor, o que eu busco com aquilo, né? Textura, sabor, o que eu quero. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim, no caso que me agrada ou não. O que eu vou usar aquilo, por exemplo, no caso das miso. A miso, eu fiz um teste no outro dia que eu fiz uma miso de croissant e eu achava que aquilo ia rançar. Para quem não faz a mínima ideia nem do que é miso, nem de como é que se pode fazer um miso de croissant, queres tentar explicar resumidamente então, o que é uma pasta miso e como é que ela se pode fazer a partir de croissant? Sim, já são duas coisas difíceis de entender. Sim.
Então, miso basicamente é cod, que é um aspergio. Sim. Cod, que é um aspergio. Depois leva uma porcentagem de sal e leva uma fonte de proteína. Que pode ser... Proteína, assim, não carne, mas tem que ter, por exemplo, a soja. Tem alto teor de proteína. E aquilo é uma reação enzimática que vai, conforme o tempo, vai, vamos dizer, uma forma mais simples, vai se envolvendo tudo e vai criando complexidade de sabor, vai se tornando... Aí depois tem as miso mais jovens, as miso mais, no caso, envelhecidas. Miso doce. E no caso da miso de coração, eu achava que ia rançar porque tinha muita gordura. Em que fase é que tu envolvias o croissant nesse processo? É o mesmo processo. O miso, basicamente, pega o cod, sal. Por exemplo, vai fazer uma miso de croissant, no caso, umedecia, né? Cozinhava a vapor. Okay. Depois tritura-se tudo até formar uma pasta. Coloca num pote esterilizado, pressiona bem. Para o líquido ir subindo e o sólido ir... Nem sempre forma líquido, depende da porcentagem de água também que tá dentro do produto, do alimento. E no caso, é o tempo. Depois é o tempo, vai provando. E no caso eu achava, em 2 meses essa miso pode ser que rance, pode ser que não. Depois já deixei um pouco mais tempo, aí já notas um pouco de caramelo e tá engraçado. E aquilo eu tô deixando ver até onde vai pra ver. Quando é que sabemos que está estragado? Que é uma questão... Estou-te a pôr esta questão de uma forma muito blunt, não é? Assim, despida, mas que é uma coisa que eu acho que passa pela cabeça de muita gente que não é especializada em fermentação, que é em algum ponto isto está estragado, não é? Há tipos de bolor, bactéria, isso é mais estudando, basicamente, para você entender. Pela cor. Pelo cheiro, cor e mais também o que cresce ali, né? Ok. Outro tipo de bactéria que... Mas existe, por exemplo, o sal é um inibidor de vários tipos de bactéria. Mas e a higiene também é muito importante. Sim, os objetos, os recipientes estarem bem esterilizados, não é? Sim, o método de manipulação, tudo isso. A temperatura e o lugar onde estão também. Também, se o produto tal não, por exemplo, vai se fazer um fermentado, vai se fazer um fermentado de cenoura, lactofermentação, que é sal, água ou não e um vegetal. Vai fazer esse método e tem uma cenoura lá que tá com... Se uma parte tá estragada, se não tá mesmo estragada e não percebe, já é por ali que pode ser que estraga o fermentado todo. E depois é o que cria em volta, né? Se, por exemplo, na superfície cria um bolor, ou se a água, ou se não tá a cheirar, porque fermentação não cheira, não se dizer, podre. Né? Quando eu falo assim, um gosto que não me agrada, é o que eu busco naquilo. Como é que foi a reação do público ao trabalho que estavas a fazer de cozinha no VDB? Olha, no início, o pessoal entrava e via todos aqueles potes assim, mas pode-se comer isso? Eu falei, sim, pode, eu estudo isso, tá tranquilo. E foi uma coisa assim, e assim, na verdade, depois que comiam, se surpreende, eu também não chegava lá, não falava um texto, assim, técnico de fermentação. Acho que a gente tem que ser muito, assim, e também na nossa básico. cultura a fermentação está presente no pão, nos pickles, em coisas que, nas bebidas gasosas, cerveja, em coisas... chocolate, nas cervejas, tudo, em produtos que nós consumimos diariamente, só não... café. Exatamente, só não sabemos como é que é o processo até chegar àquele resultado. Exato. Tu foste desenvolvendo métodos no teu processo para alguém que começa como autodidata, fanática, não é? Que se apaixona por este universo onde ainda há tão pouco conhecimento desenvolvido, mesmo literário, não é? Para tu poderes pesquisar. Foste desenvolvendo também os teus métodos? Para iniciar todo esse tipo de processo, eu fui seguindo muita receita. Até quando me perguntar, eu quero começar a fermentação. Eu sempre indico o livro que eu comecei, que é um livro de receita, para você poder entender, porque é muito simples, não tem... O texto é super fácil de compreender, já não entra tão fundo. E é o do Sandor Katz que estavas a dizer? É o do Sandor Katz. E assim, tem muitas... Ele tem vários. É o pai da fermentação, vamos dizer. E esse livro, assim, só que tem receitas muito fáceis, kefir de leite. Depois se dá uma opção de fazer... O que fazer com aquele kefir de leite, de sorar e fazer como se fosse um labne, por exemplo. E ali tem um breve texto, assim, explicando um bocadinho
não só do processo, mas o que é kefir, as bactérias, mas muito simples de compreender. Depois fazendo sempre muitas vezes isso, para depois partir para uma coisa mais complexa. Hoje eu tô mais no mundo do code, por exemplo. Então, assim, é um mundo, assim, é novo, mas também já faz uns 3 anos, basicamente, que eu tô nesse mundo, mas é um mundo bem, assim, intenso, porque você faz muita coisa com isso. Muita coisa com code. E dá-nos assim exemplos, para quem não está familiarizado. Por exemplo, soja, sake, amazake, que eu tô apaixonado por amazake. Levei no jantar agora. Eu provei no jantar que tu fizeste com o João Magalhães no Pata Gorda e é incrível. Sim. Uma pujança de sabor, mas ao mesmo tempo com uma certa delicadeza, não é? Sim, é uma doçura só, tipo aquilo... Por exemplo, outro dia descobri que dava pra fazer um doce de leite sem leite. Ah, uau! Claro que o resultado nunca é igual, mas é uma opção, por exemplo, para quem é intolerante. É uma coisa, é uma textura boa. É um outro caminho. Foi natural para ti do VDB e de trabalhares tão focada na fermentação, ires para uma padaria como a Luli 1661? Queria mais. Queria mais, queria crescer mais. E não era a intenção na época do dono. E também já a cozinha, tudo. Tenho muito carinho pelo espaço, por tudo que eu cresci ali. Mas já começou a ficar uma coisa pequena para o trabalho que eu queria fazer. E eu sou muito assim, eu respeito. E pronto, chegou, acho que o momento de fechar aquele ciclo. E a Luli, eu não tinha projeto ainda, só queria sair, tirar uma pausa. Foram anos bastante intensos, entre pandemia e tudo mais. E eu acabei por falar, tinha o que criou a Luli, que era o consultor na época, disse... Ele ia regularmente no restaurante, assim, 2 vezes por semana no mínimo. E ele estava sentado ao balcão e disse assim, gosto tanto da sua comida. Isso já era para ir em novembro. E eu falei, olha, então aproveita que eu tô de saída. Como assim? Mas não vai voltar pro Brasil, não. Aí eu falei, não vou voltar pro Brasil, só vou sair e tirar uma pausa. Já tem sítios para ir? Eu falei, não. Aí ele, tá bom. E nisso levou os 2 investidores. E ele aproveitou, realmente. Sim. Certo, aproveita e ele aproveitou, não é? Aproveitou, levou os 2 investidores e decidiram no meio do trajeto fazer um restaurante. Vamos fazer um restaurante. Entretanto, o consultor foi-se embora do projeto e ficou os donos com aquilo. No caso, e aí o projeto começou a andar mais lento. São pessoas que não têm muita experiência na área. Começou a ficar mais lento. O projeto que me foi vendido antes começou a mudar de direção. E eu já não me identificava mais com aquilo. E acabei por decidir sair. Porque eu tô assim... Eu tô muito nessa fase da minha vida. Eu quero trabalhar com coisas que eu acredite, que faça sentido, que me deixe feliz. Porque senão, pra mim não faz sentido fazer qualquer coisa ou... enfim, eram conceitos assim que eu realmente não me identificava e jurei que eu nunca ia fazer. E tu já tens uma visão do que é que queres fazer a seguir? Olha, eu assim, por meu futuro, eu sei muito bem o que eu quero. E é o quê? Eu cada vez mais, como eu disse, fui na Basic agora, no ano passado, fui fazer Vanguard porque eu gosto desse mundo. Assim, eu acho que por mais que às vezes muitas pessoas falam da alta cozinha e eu sei que ainda assim é um processo, são muitas horas ainda trabalhada, mas depende. Mas isso é relativo também, porque há cozinhas pequenas e não estão fazer fine dining. Então, também se passam muitas horas, também se passam muitas horas de trabalho, em questão de salários também que não são perfeitos. Então, isso não é só um problema da alta gastronomia. E eu acredito, é uma coisa que eu me identifico porque é uma forma mais artística de ver as coisas, uma maneira de se expressar diferente. E tem público, e eu não acho errado isso, assim como há outros meios artísticos, por exemplo, há uma banda que é mais simples e o concerto custa mais barato, mas também é uma super banda, uma pessoa super famosa que você paga
Muito dinheiro. Muito dinheiro para ver aquela atriz, música. E tu imaginas-te mais a fazer um projeto que seja com outras pessoas no comando e mantendo a tua identidade, ou queres agora uma coisa tua? Depende, porque por um projeto, se fosse mesmo fazer um projeto que eu tenho em mente, que seria uma coisa mais assim, primeiro não seria dentro de Lisboa, seria uma coisa mais afastada. Quase como voltar ao interior e ao meio rural de onde tu vieste? Sim, e fazer basicamente uma cozinha de lenha, que tá na casa da minha avó hoje. Quando eu vou lá, assim, vó, fogão de lenha todos os dias, por favor. Apesar que ela é moderna e gosta muito de fazer no fogão 6 bocas dela, que nem ela disse. Mas E assim, eu gosto muito dessa cultura. E eu queria muito resgatar isso. Continuar com a fermentação. Cada vez mais lutar pelo desperdício. Que isso é uma coisa que também eu comecei a fazer na Lully. Comecei a trabalhar o desperdício do pão, que é uma coisa que eu quero continuar ainda, e que eu achei fascinante esse mundo, e com um leque gigantesco, dá para fazer muita coisa com o pão que sobra. É isso, se fosse ter o projeto do meu sonho, seria basicamente isso, só que eu sei que hoje sozinha, claro que a nível financeiro é às vezes difícil sustentar até aquilo ter sucesso, né, no caso. Mas agora, o que eu vejo pro meu futuro, eu quero chegar nessa direção e, independente de qualquer coisa, trabalhar em projetos pequenos que eu já tenho, que eu consigo fazer, talvez sem nenhum apoio. Sim, se calhar fornecer outros restaurantes, dar apoio na confecção de fermentados para outros projetos gastronómicos? Olha, eu já tive uma coisa, já me vieram com essa ideia, essa proposta, mas eu não sei. Assim, eu tenho muito medo de trabalhar para as pessoas e apagar meu nome. Não é porque... É porque, né, vamos falar quantas mulheres estão de frente numa cozinha. E se eu tenho capacidade, se eu tô trabalhando duro para isso, eu não quero estar atrás de um nome de outra pessoa. Seja lá homem ou mulher, eu quero fazer meu nome. Eu quero lutar por isso e acredito que eu tenho esse potencial. E continuar sendo a pessoa que eu sou uma pessoa muito acessível. E sentes que o teu percurso demora mais a acontecer pelo facto de seres mulher? As coisas que tu queres te demoram mais a conquistar por isso? Assim, eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que tudo tem seu tempo. É claro que tem essa polêmica de ser mulher, também tem a polêmica de ser imigrante. Né? Tem um bocadinho disso. Às vezes é difícil, eu não quero acreditar nisso. Não é que eu não quero acreditar, mas eu não... Mas é inevitável falarmos sobre isso num país em que departamentos militares, policiais, políticos se manifestam publicamente contra a imigração, não é? É inevitável, imagino eu, para uma mulher imigrante a viver em Portugal, encontrar estes discursos de incentivo ao ódio com pessoas imigrantes e não olhar para si mesmo e pensar, bem, é contra mim que estão a falar, é contra ao meu direito à existência neste país democrático. Que país é que tu encontras agora na tua experiência em Portugal? As pessoas estão muito mais expostas e tem pessoas que mesmo assim não tá nem aí, vamos dizer assim. Mas sente-se, né? No dia a dia a gente sente. E eu acho que é nessa vivência do dia a dia, por tudo que se passa, o que a gente vai vivenciando, a gente vai sentindo que sim, tem ainda esse tipo de barreira. Infelizmente tem isso ainda. E que para além de todos os desafios de se estar a tentar começar um negócio, de ter que se aprender uma área sobre a qual ainda há pouca informação e é preciso desbravar muito terreno sozinha, também é preciso provar-se a si mesmo enquanto mulher, enquanto imigrante num país que não é o seu, longe da família. Imagino que, como tu, também muitas outras mulheres estejam nessa situação. O que é que a ti te deu força para continuar? Eu acho que o que eu vim fazer aqui, que é? Cozinhar. Voltar alguém assim, porque assim, quando eu vim pra cá e decidi largar tudo que eu tinha no Brasil, que tinha uma vida boa, tava perto das pessoas assim que sempre teve ele me protegendo,
muito amor, minha família é uma família muito unida. E antes de eu vir pra cá, meu avô ficou... que foi uma figura importantíssima na minha vida. Meu avô sempre apoiou minhas loucuras, assim. Foi a única pessoa... Quer um cavalo? Vou te dar um cavalo. Vai enfiar na onde o cavalo? Coisas assim. Por exemplo, olha, eu vou comprar um cavalo à escondida de todo mundo pra mim. E, sabe, meu avô quer isso, vai, vou te apoiar. Quer tocar violão? Vou comprar um violão. Meu avô era aquela pessoa que me apoiava em tudo. Quando eu decidi vir para Portugal, meu avô foi a única vez que não me apoiou. Mas assim, no sentido assim, ficou uma semana sem falar comigo e um dia bateu, tocou a porta do meu quarto e falou: você é muito teimosa. Eu sei que eu não vou vencer essa luta. Então assim, quer ir para Portugal? Eu te ajudo. Você vai para Portugal, eu te apoio. Só que assim, vai lá e faz o que você tem para fazer e termina. Então assim, depois disso que eu fui para lá, não vi mais meu avô, infelizmente. Foi aí a questão de ser imigrante durante esses 3 anos. Eu já fazia 3 anos aqui em Portugal e estava sem documentação, estava no processo, porém teve aquela coisa do CEF parar e nananá. E meu avô descobriu que estava com cancro e eu tinha a escolha de voltar, mas não poder voltar mais. E eu sabia que não ia ter mais volta naquilo. E eu só pensei pra mim, um dia quando eu tava, não, vou pro Brasil, vou voltar e que se for... Desculpa. Intervalo. E família é mais importante que tudo, mas aí eu pensei, não, meu avô disse, vai e acaba o que você tem que fazer. E é pra isso que eu tô, é por isso que eu tenho muita força. Porque fazer um luto à distância também é uma dureza muito grande, não é? Sim. E também vim de uma família simples, uma família que... Pronto, temos uma vida muito boa, nunca passamos necessidade, ainda bem, mas são pessoas, assim, humildes, pessoas que vivem com a simplicidade. E acho que de crescer e ver meu crescimento, o mundo que eu tô conhecendo, a cultura, toda a oportunidade que eu tô tendo, isso pra mim já é de grande valor, já chegar até aqui e ter tudo isso. Então são coisas assim que eu valorizo muito, que me dá muita força, que me faz agradecer a cada passo, a cada caminhada, que não é fácil, e que me faz acreditar ainda que é possível chegar onde eu quero. E é isso. Acho que eu tiro força muito daquilo que são as mulheres também, que tá à minha volta, e tudo que eu já vivi. Eu sou uma pessoa jovem, mas já vivi muita coisa. Não sei, sou muito sonhadora também. Bom, se tu pudesses pensar numa relíquia, num tesourinho do teu enxoval, que pode ser simbólico, não é? Pode ser literal ou metafórico, para deixares às próximas gerações de cozinheiras, o que é que tu deixavas? A gente tem que... por mais que às vezes, até eu às vezes me questiono, nossa, mas você não é um pouco maluco ou sonha demais às vezes? Não, acho que sonhar não paga nada. Esse é um ditado muito... Mas é isso, é acreditar que a gente é capaz e que não é fácil, nem sempre vai ser tudo... Ok, eu tô com isso na cabeça e vai ser fácil de passar por aquilo. Tudo tem, como se dizer... Sempre você tem que dar alguma coisa em troca daquilo, né? No caso, o que eu tinha... Assim, no caso, eu troquei de estar perto das pessoas que são mais importantes na minha vida, que é a minha família. Que, de verdade, minha família viajava 2 horas, eu falava, não vou ficar em casa sozinha. 2 horas eu ligava e falava, mãe... Volta, eu quero ir, por favor. E meu avô falava, o carro tá com o tanque cheio, é só pegar e vir, que eu já sabia que ia dar nisso. Então, coisas assim... Então, eu deixei essa coisa boa, que ainda estão lá, ainda bem... são sacrifícios e acho que é isso que eu... Minha avó tem um ditado muito lindo, uma coisa que ela diz que eu adoro, a propósito disso de darmos alguma coisa, ela diz, mãos que não dais, porque esperais. Então eu identifico muito isso, acho que é realmente preciso dar para receber. Obrigada por tudo que nos deste. Muito e eu também tenho uma coisinha para te dar, que nós temos um miminho. Vamos provar uns queijos? Vamos. Bora? Cá está, que tal? Cheira bem. Já tinhas ouvido falar da Queijo Castelões? Tu que não nasceste e cresceste em Portugal?
Não? Não. Então, é o rei dos queijos curados desde 1989. Uau! E é sempre uma presença assídua nas mesas portuguesas. De antes muito mais associada às épocas festivas, Natal, Páscoa, e hoje muito mais democratizado e acessível a todos nós. Queres provar? Sim, vai Temos ser um o original prazer. e temos o cura especial com casca de pimentão. Por onde é que começamos? Eu acho que o especial, né? Queres Que começar é com o uma especial? coisa que pode ser o mais neutro, no caso. Acho que se calhar o original é o mais neutro, mas pois tem a é, casca de eu disse errado, pimentão. desculpa, o original. Sim. Começamos por aí? Então vamos. Tem um manteigado gostoso. É? Provamos este? Gostas? Muito. Tchim, Não conhecia, que surpresa. Tchim, tchim. Tchim. Notas diferença? Nota a diferença um pouco mais intenso, ao mesmo tempo mantém a textura, que eu gosto bastante. E consegues pensar assim em algum prato que farias para a nossa equipa? Uma coisa muito simples, Ok. que eu adoro fazer. Uma massa, onde eu misturo gema, queijo. Não é carbonara, Ok. mas mistura gema, queijo e bastante pimenta negra, moída na hora. Um pouquinho da água da cozedura, macarrão lá pra dentro, massa lá pra dentro, tchá. E tá Que feito. maravilha, também acho que tá Simples e ótimo. Simples e ótimo, como tu, simples e ótimo. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Muito obrigada. Tenho mesmo muito de ter aqui. Eu também. Obrigada. Muito feliz com esse convite. Que bom, que bom. Muito obrigada. E obrigada a vocês por terem estado desse lado. Obrigada também à Castelões por nos ajudar a trazer este programa para vocês. E se nos estão a ouvir no Spotify, podem fazer seguir este podcast, podem dar 5 estrelas, podem deixar um comentário, podem partilhar com alguém que achem que vai gostar de ouvir este episódio ou qualquer outro da nossa playlist. Se nos estão a ver no YouTube, não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações, fazer like neste vídeo e deixar um comentário a dar força e coragem aqui à nossa convidada que nos deu a nós tanta força e coragem. Sigam-nos nas redes sociais, sigam também a Alana Moustáquio nas suas redes. Obrigada, beijinhos e até à próxima. Tchau. Tchau.